E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 49, Regressando a Casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Lembrando que é a primeira vez que André Luiz volta para a Terra para visitar a sua família. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da dona Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Clarencio abraçou-me e falou: "Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André." Último adeus, a dedicada mãe de Lísias, e me vi só respirando o ar de outros tempos e longos haustos. Muito bem, então eles estavam numa caravana, Clarencio era o coordenador da caravana, e eles tinham voltado para algumas visitas, inclusive a de André Luiz para sua família, mas principalmente para a reencarnação da mãe de Lísias, a dona Laura, né? Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que aproximava de tão grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam azaleas e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Gente, aqui vamos pontuar, né? Ele fala que foi caminhando mesmo. Ele ainda não, desconhecia como é que se fazia para levitar no planeta Terra, né? Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadoura. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do coração acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Quer dizer, ele ficou tão empolgado que ele gritou: "Gente, estou aqui!" né? E lembrou que era espírito. Abracei minha companheira com carinho da minha saudade imensa. Mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: Só amanhã, poderei diagnosticar seguramente porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. Dr. Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me num mar de indagações, quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa: "Mas, doutor, salve-o por caridade, peço-lhe." Não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera.
A casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando o melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Bom, então vamos lá, aí já é outra situação então. Primeiro ele percebeu que Zélia já estava casada de novo. Aí ele entrou no quarto dele, viu um outro senhor acamado, né? Uma pessoa madura, ele diz, acamado, e percebeu 3 figuras, 3 figuras escuras, né? Negras, que iam e vinham. Lógico que eram obsessores, querendo que o estado dele piorasse, né? Porque nessas horas, gente, a obsessão existe contínua, o tempo todo para todos nós, tá bom? De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair, várias vezes acariciando o enfermo com a ternura que me coubera nos outros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Bom, vamos lá. Ele ficou no quarto por várias horas. A hora que ele chegou na sala, estava a filha mais velha já com o filho no coração, quer dizer, no coração. O filho com o filho no colo. Então ali ela já estava casada com o filho. Então você vê quanto tempo passou depois do desencarne de André Luiz, né? Porque eles eram, tanto o filho como a filha, eram crianças quando ele desencarnou, né? E você vê como a presença dele, gente, desperta sensações. Tem tudo muito a ver, sim, o fato dele estar lá presente e de repente bater uma saudade da filha com relação a ele. Isso é natural. Nós sentimos a presença, muitas vezes, de entes queridos desencarnados que estão perto da gente. Não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe os olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta ao Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? A filha mais jovem interveio acrescentando. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades do papai?
vocês também não amam, não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria. Mamãe a praticar por aí tantas loucuras? Ora, ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Quer dizer, elas acabaram discutindo, uma delas tornou-se espírita, né? E ela falou esse negócio de espiritismo de voltar a falar que os mortos voltam, né, tal. Então a filha questiona, mas eu não falei nada com relação à religião. Por acaso vocês não sentem saudades do papai, né? Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a feição de pensamentos confortadores. Quer dizer, é como se ela estivesse ouvindo o que André Luiz falou, né? Afinal, via-me em fase de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto meu retorno ao lar terreno. Quer dizer, por várias vezes André Luiz já havia pedido aos ministros, a Clarencio, para retornar para a terra para ver a família. E várias vezes eles negaram. Por quê? Para que ele estivesse preparado para a situação que ele ia ter que lidar nesse instante ao qual ele estava lidando agora. Angústias e decepções sucediam-me de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, ofereceu-me cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Quer dizer, até Clarencio chegou para ele e falou: André, não há nada que eu possa te falar, que eu possa te confortar, mas nada mais além do ensino de Jesus, que é o primeiro e único mandamento, que ele resumiu todos os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agradeci sensibilizado e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, face da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Tá vendo, gente? Se pôr no lugar do outro, né? Você acha que se ele tivesse ficado viúvo, ele iria estar solteiro? Evidentemente que não, né? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo, como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Quer dizer, ele já estava pensando até na Zélia. Como estaria minha família se eu não tivesse um homem aqui para ajudar a sustentar minha família, né? Porque naquela época a mulher não trabalhava fora.
era muito mais difícil do que é hoje, né? É muito mais difícil que eu digo, né? A mulher não trabalhava fora, né, gente? Então, a mulher hoje, graças a Deus, trabalha fora e colabora com os ganhos na nossa casa, né? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Quer dizer, ele falou, ó, eles estão bem aqui e eu estou começando a ficar convencido que eu preciso voltar para nosso lar para trabalhar, né? Gente, vida que segue, né? Nós temos que tocar. E lá, nas câmaras de retificação, ele era muito mais útil do que na casa dele. Ele chegou a essa conclusão, né? Fim do capítulo 49, né? No próximo capítulo nós estaremos acompanhando ele mais alguns dias. Aqui no que ele ficou na casa. E olha, gente, o nosso lar, ele termina no capítulo 50. O próximo vídeo será o último capítulo do livro Nosso Lar, tá bom? Que bom que vocês estão aqui até agora. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Compartilhem esse tipo de conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, né? Para que essa nossa querida doutrina, essa filosofia maravilhosa que nós temos, fique cada vez mais conhecida. E, mais uma vez, eu não edito os vídeos, todos os erros de leitura, os brancos na hora de falar alguma coisa, estão aí, tá bom? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Um abraço.